E aí, pessoal, tudo bem? Essa voz de quem acordou agora é porque eu acordei agora mesmo. E hoje a gente vai fazer uma leitura com pitaco aqui para matar a saudade. E aí vocês falam, pô, você não tinha desistido de salvar a humanidade? Desisti, eu acho que isso daqui não vai adiantar de nada. Mas ainda assim eu vou manter o meu canal. Gente, uma coisa que o Zeus, ele me disse numa conversa que a gente teve, ele falou assim, o que você não entende é que você já está fazendo a parada que você quer fazer. Enquanto você não desistir, não é um vídeo impactante assim que vai salvar, essa luta diária aí que a gente trava. Bom, ele vai saber talvez, porque eu vou mandar isso aqui para ele. E sim, esse canal ele continua existindo por causa dos Zeus e por causa de alguns de vocês que me mantêm com a cabeça no lugar nesse ano que está muito fácil de surtar. Eu li esse texto aqui, que é do dia 29 de março, com alguns alunos meus essa semana, e essa leitura ela é tão boa que eu decidi vir compartilhar com vocês. Vocês lembram do caso da chupeta de piroca? Vocês lembram do caso do leite condensado que usaram contra o Bolsonaro em proporções assim sensacionalistas, estratosféricas? Vocês lembram do caso do estupro culposo? E vocês lembram do PM que foi abatido essa semana passada? Eu quero que, com esses 4 casos em mente, porque foram aqueles que me vieram assim mais rapidamente à cabeça, no meio de uma infinidade de outros, porque todo dia a gente tem os 2, 3 de cada lado, eu quero que vocês prestem atenção nessa leitura. Eu não ensaiei essa leitura, então eu vou enroscar, e vocês me conhecem, eu tenho preguiça de fazer edição, então perdoem aí as falhas que podem acontecer. E eu vou até pular algumas coisas para dar mais fluidez mesmo, para a gente terminar isso daqui rápido. Se você não está no Facebook, talvez você ainda esteja recebendo desinformação. Você está sendo alimentado com desinformação do mesmo jeito. Por quê? Porque televisão e rádio também são tão problemáticos quanto as redes sociais. Essa praga da desinformação, falsos rumores sobre a legitimidade das eleições americanas, a ineficiência das máscaras, a segurança do 5G, para citar apenas alguns exemplos, são geralmente atribuídas a redes sociais. Mas informação falsa e danosa não está disponível só online, ela também é abundante em mídias de broadcast como televisão e rádio. Enquanto os políticos eles debatem se deve e como deve se regular as empresas de tecnologia, eles também deveriam considerar criar um sistema que endereçasse, que tratasse dos seguros implícitos em se permitir e capacitar, né, o espalhamento de desinformação, não importa onde ele seja publicado. A Constituição ela garante a liberdade de... Travei aqui. É ruim acordar e começar a trampar de tradutor, é horrível. A liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão sem interferência do governo, mas os legisladores, né, deputado, pessoal do legislativo também reconhecem a necessidade de uma intervenção planejada nisso tudo. E os políticos eles têm se preocupado com o poder das plataformas online nos últimos anos. Na última semana, líderes do Google, Facebook e Twitter, de novo, né, foram perguntados no Congresso sobre como suas plataformas lidam com informação falsa e material danoso. O Congresso e o Senado eles estão considerando uma legislação que revisaria a seção 230 do Communications Decency Act, Ato de Decência das Comunicações, que atualmente isenta as empresas de tecnologias de serem responsáveis pelos materiais que elas publicam. O Facebook tem advogado, né, na reforma dessa lei. Nessa lei de reforma. As empresas de tecnologia também estão
passando por escrutínio, ou seja, elas estão sendo examinadas pelo Congresso por violação de políticas antitrust. Eu queria acabar isso daqui rápido e não vai dar. Na verdade dá, porque ele não é tão grande assim. Vamos continuar. Mas não está bem claro que reduzindo a dominância das empresas de tecnologias vai ser suficiente, porque os boards o trabalho de fiscalização dessas empresas, elas estão sendo rodadas, elas estão sendo administradas por essas próprias empresas de tecnologia. Por exemplo, como um que o Facebook criou para escutar casos relacionados à segurança online e à liberdade de expressão. Esses fóruns eles não são suficientes, já que os esforços deles nunca podem ser totalmente independentes se eles forem organizados por, estiverem financeiramente ligados às mesmas companhias que eles têm a missão de observar. Ou seja, o órgão que fiscaliza o conteúdo do Facebook para saber se ele é danoso, se ele é verdadeiro, ele é gerido pelo próprio Facebook, e o Facebook ele não vai ficar derrubando conteúdo que é sensacionalista. Por quê? Porque o conteúdo sensacionalista é aquele que todo mundo assiste, e se der para você fazer um conteúdo sensacionalista que não seja verdade, por que não? Então, quando a CNN ela escorregou naquele tomate intencionalmente ou não intencionalmente, e ela sensacionalizou a decisão do juiz e disse que, na verdade, o que ele estava dizendo ali é que o estupro foi culposo. Estuprei, foi sem querer, desculpa. Quando a CNN fez isso, todos os geradores de conteúdo que olharam para aquilo, eles sabiam que era a CNN falando e não o juiz dizendo, a não ser que o gerador de conteúdo fosse muito burro e desavisado. Quando o cara ele olha para o canal dele, e ele fala, olha, se eu falar sobre isso daqui eu vou estourar com 20 mil views, quando na verdade eu tenho 2 mil por dia, então eu vou falar, mas pode não ter sido verdade, não importa, porque o que importa é eu bombar o meu canal. Se o youtuber pequeno pensa assim, por que é que o Facebook não pensaria? Porque quando ele deixa todo mundo falar do estupro culposo, até quem não usa o Facebook vai ficar muito tempo no Facebook naquele dia porque quer saber o que está acontecendo. E nós... Ontem eu estava conversando, que assim, eu vou falar desse caso e muita gente vai achar que eu estou mandando farpada no Patuim, e não é. Eu estava no Discord de uma outra guild, que não a guild, ontem, e a gente estava escutando a história de um menino que na live dele, ele abriu todas as caixas da temporada e tentou enxertar corrosão até quebrar tudo. E no fim ele perdeu tipo uns 300 corrosão e ele estava feliz porque a live dele tinha bombado como nunca bombou antes. Ou seja, se nós, jogadores de BDO e streamers, preferimos ter um prejuízo absurdo financeiro, porque esse jogador, ele foi alertado e ele sabia que ele faria muito mais dinheiro se ele vendesse tudo, mas se ele vendesse tudo ele não teria a quantidade de gente acompanhando a live e vendo o vídeo depois que ele deixou disponível lá. E ele estava feliz porque foi um grande meio de divulgação do canal dele, que agora pode ter mais pessoas do que costumava ter. Vocês estão vendo que existe um negócio humano aí no meio? Ou seja, esse jogador de BDO, que eu não conheço pessoalmente, que sacrificou os acessórios, o youtuber que dedicou a tarde inteira dele a falar sobre estupro culposo e bombou no canal dele, e o Facebook, que ganha dinheiro com todo o sensacionalismo e toda a mentira que acontece, eles não vão se automonitorar para o seu próprio bem. Porque o bem deles, na mente deles, é a máxima presença de pessoas na plataforma deles. Então, quem vai vigiar o Facebook a respeito da informação que é veiculada no Facebook não pode ser o Facebook. E também não pode ser o Twitter, porque aí um pode ser legal com o outro. Por quê? Porque os caras já estão passando por isso daqui, ó. Estão entendendo onde eu quero chegar? Bom, vamos continuar. Além do mais, culpar apenas a indústria da tecnologia não vai curar o problema, não vai resolver o problema, porque a desinformação
que é espalhada no meio e depois, depois reforçada e amplificada em outros, por mentiras espalhadas em outros. Então, a phrase that based, uma frase que é baseada numa mentira e trends no Facebook e Twitter, como por exemplo Stop the Steal, que foi o chamado para o Capitólio, né? Tipo, vamos o poder nos Estados Unidos está sendo roubado, vocês têm que parar com isso. Então, isso daqui ele se torna fortalecido e legitimizado quando ele é pego por uma televisão ou por um rádio, por comentadores ou repórteres de televisão e rádio, cujas palavras depois reaparecem nas redes sociais, dando combustível a um tornado de desinformação. Ou seja, CNN, começou com a CNN, né? Aquele caso do estupro culposo. O que ele disse que uma desinformação, ela começa a ser amplificada porque ela começa a aparecer em um monte de outros canais. E isso dá a essa informação força e legitimidade. Ou seja, não foi só a CNN, foi um youtuber que eu confio, foi o outro youtuber que eu nem gosto, mas todo mundo assiste ele e o cara tem influência. E aí quando você tem 100 youtubers e influencers falando sobre o mesmo caso, isso acaba legitimado. No meio desses 100, com certeza vai ter um que vai dar porrada mais forte e que vai falar de maneira mais emotiva, que vai veicular o sentimento de forma mais eficiente. Se isso é pego por uma rádio, se isso é pego por uma televisão, isso aparece na televisão, termina de dar mais legitimidade ainda. Agora, vocês imaginam se numa dessas o menino lá que foi acusado, o cara, o rico, o empresário, filho de rico, filho de empresário, ele fosse inocente. Já não importa mais se ele é inocente ou não, porque todo mundo já quer esquartejá-lo. Porque pelo fato da notícia ter sido veiculada, entende? Então, quantas crianças não foram impedidas de ir para a escola porque lá estavam distribuindo chupeta de piroca? Né? Eu não sei que atitude tomaram isso daqui, mas quantos canais anti-Bolsonaro cresceram por inverdades? E quanta gente não ficou completamente comovida dizendo não, os negócios eles têm que abrir mesmo, não pode fechar os negócios, porque o PM supostamente tiltou e começou a dar tiro para todo lado porque ele não aceitava ter que fechar um pequeno comércio. Porque o que aconteceu de verdade é que, por depoimento da própria família, das pessoas que estavam presentes, da própria polícia, o PM ele teve um surto psicótico, ele começou a atirar, ele não estava no controle de si. Isso é doença mental, acontece todo dia. Só é triste que essa pessoa, com essa predisposição, tenha chegado à polícia, mas não é uma coisa que dá para prever antes de acontecer. Ele teve um surto psicótico e ninguém conseguiu conversar com ele foi isolado, as pessoas se esconderam, a PM teve tempo de negociar com ele, e esse tempo de negociação foi em vão porque ele estava num surto. E como ele não parou de tirar aleatoriamente, ele foi abatido conforme o protocolo de segurança, que não tem que ser questionado aqui porque ele foi dentro do correto. Mas a indústria de fake news bolsonarista começou a dizer não, é porque ele não admitia obedecer a ordem que foi dada a ele de fechar o comércio local para deixar a família passando fome. Isso foi apropriado, foi usado pela indústria de fake news bolsonarista. A Carla Zambelli publicou isso, o filho do Bolsonaro publicou isso, e os policiais indignados falaram não. Imagina, você matar um colega seu porque ele teve um surto psicótico, você ser forçado a atirar no colega seu porque ele teve um surto psicótico, e depois você ter que escutar que, na verdade, o cara estava revoltado com as orientações e ver a morte do seu amigo ser usada para uma campanha polarizante. Os caras falaram, não, tá errado isso daí, tem que tirar esse negócio. E aí todo mundo depois, a notícia ela é sempre muito grande, a errata é muito pequena. A errata é um comentário da pessoa que atacou, né, o movimento, e aí ela diz, desculpa, foi mal. Uma coisa que um dos filhos do Bolsonaro não fez até agora. Mas aí tanto faz, porque a base ela já foi instigada e levada à indignação por essa notícia. Aí já não importa se foi verdade ou se não foi.
Vamos continuar, senão a gente não acaba nunca. Televisões e rádios são frequentemente cheios de informação misleading, que seria desorientante, enganosa. Ambos em programas de noticiários e em propagandas. E essa transmissão da informação com um cara lá de terninho, de gravata, com aquela cara de nossa, manja pra caramba, ela dá à notícia um ar de legitimidade. Então, agências governamentais mal pagas, mal financiadas, têm falhado no seu trabalho de monitorar as atividades do setor privado. Enquanto em alguns casos um pouco mais de financiamento governamental ajudaria, esforços regulatórios poderiam ser mais apropriados em outros. Mas existe um outro caminho pelo qual o governo pode reduzir vamos falar espalhamento, né, de informação imprecisa. Décadas atrás, muito antes da indústria da tecnologia existir para ser regulada, a Comissão de Comunicações Federal instituiu a doutrina da justiça, vamos dizer assim, uma política que exigia que transmissores de televisão e rádio apresentassem pontos divergentes de vista em tópicos controversos. Essa lei que foi feita para garantir que todos os lados fossem apresentados foi desmantelada pelo Ronald Reagan em 87. E é engraçado porque hoje as rádios usam o fingimento do cumprimento dessa lei que existia para dar um ar de legitimidade às suas bancadas. Quando você olha para o Joel Pinheiro na Jovem Pan e o Caio Coppola na CNN, é exatamente isso. Somos isentos, ouvimos os dois lados, deixamos pessoas que pensam de todas as formas, quando na verdade na Jovem Pan é só o Joel Pinheiro e na CNN é só o Caio Coppola. E aí, eles são os loucos, né? Se você acompanha a CNN, você olha pro Caio Coppola e fala, esse cara é retardado. E se você assiste o Joel Pinheiro na Jovem Pan, você fala, esse cara é retardado. Por quê? Porque eles estão lá para serem os retardados mesmo. Porque eles destoam de todo o resto. E todo o resto olha para ele com uma cara de sarcasmo e uma cara de desprezo que eles acreditam que os seus neurônios espelhos vão entender de forma inconsciente. Então, se o Joel Pinheiro ele fala uma coisa e todo mundo faz uma cara de nojo, de desprezo e ri com sarcasmo, você compartilha nesse momento de um sentimento em comum com as pessoas que riem dele. Você fala, esse cara é retardado mesmo, só fala bosta, arrombado, por isso que tá sozinho. Só ele pensa assim, todo o resto tá certo. Então, rádios claramente tendenciosas, elas apresentam esse ar de isenção, de imparcialidade, fingindo que os dois lados estão escutando e sendo escutados quando na verdade não estão. E é importante também a gente saber que esse negócio de ter dois lados é no que tange causas subjetivas dentro da política, por exemplo, aborto, armas, drogas. Tem muita coisa que é passível de divergência de opinião. E aí esses lados eles deveriam ser apresentados. Agora, tem debate que não existe. Então, debate sobre se a máscara funciona ou não tem um lado e o outro lado, tem a verdade. Então, essas rádios elas te chamam de otário todos os dias de duas formas: fingindo que elas são imparciais, colocando um cara que está sendo pago para apanhar, e impondo debates que simplesmente não deveriam existir. Cara, debate sobre o formato da Terra não é um debate, porque isso não está sob debate. Isso não deveria ser uma coisa debatida, porque não há o que ser provado. O louco é que tem que ser provado. Se eu chegar aqui e disser, gente, é o seguinte, esse FaceTech é meme. O que realmente faz você enchantar um item é você vender madeira e minério no preço mínimo. Porque toda vez que você vende madeira e minério no preço mínimo para alguém, você enchanta o karma do RNG, que é oculto, que não aparece, mas é ele que faz passar o PEN.
Essa minha afirmação ela é tão ridícula, mas ela é tão descabida, que não é passível de um debate, porque um debate a respeito desse assunto não tem outro argumento a não ser prova. Porque o que você está falando não tem nada a ver. Então, quando eu sou chamado por um debate desse, o cara não vai conseguir dizer no grito que eu estou mentindo, porque eu estou afirmando uma coisa tão absurda e tão retardada que não tem nem como provar falso. Então as rádios o tempo inteiro elas estão promovendo esse tipo de debate, o karma oculto do RNG carregado por vender madeira no preço mínimo. Tem debate nessas rádios que são assim. Cloroquina funciona ou não, isso não é para os dois debatedores resolverem. Isso é a comunidade científica que faz. Você relata o que a comunidade científica mostra. Agora, o dia que alguém levanta a voz para dizer não, eu sou mais do que toda a comunidade científica, então prova primeiro para ela, porque a gente quer ver, a gente quer assistir de fora, você provando para toda essa comunidade. Ah, mas isso que o público, ele não demanda isso, ele não exige isso. Então nós temos que educar a população no sentido de que ela comece a exigir. Só que isso vai demorar 20 anos, por isso que a gente não pode querer salvar a humanidade nessa pandemia de agora. Bom, o Congresso ele deveria seriamente considerar revitalizar essa doutrina da justiça, porque esses esforços partiriam da premissa do direito público de ser informado ao invés de o governo controlar essa liberdade de expressão. Isso deveria ser somado à designação de comissões públicas e de júris de cidadãos que dariam análise independente para confrontar a desinformação em mídias online e em broadcast. Cara, eu mandei algumas propostas para canais como o Mais News. Eu tenho ressalvas com o Mais News, mas hoje em dia ele ainda é muito bom. Embora ele foque em derrubar o presidente ao invés de informar a população, informa muito bem, mas essa informação ela poderia ser apresentada de forma melhor, o que faz com que essa gente ainda tenha muita indignação improdutiva. Eu falei, tinha que ter uma comunidade que convidasse pessoas a falar sobre a desinformação de maneira que ela fosse apresentada postumamente. O que é postumamente? Todo mundo falou do PM. Essa notícia ela dura não mais do que uma semana. Passou uma semana, ninguém mais fala sobre isso. Por quê? Porque vai ter a coisa desesperadora e indignante da vez na semana que vem. Então tem que ter uma comissão de jornalistas trabalhando em casos póstumos e dissecando a notícia falsa para as pessoas terem contato com elas quando elas já não estão mais emotivas em relação àquilo. Daqui a um mês, ninguém vai pensar com o fígado a respeito desse policial que foi abatido. E aí, quando as pessoas elas forem expostas à informação, elas terão menos resistência a confrontar a verdade. E quando as pessoas elas são levadas a pensar a respeito da verdade continuamente, chega uma hora que elas falam, puta, entendi que tem um padrão aqui. E se eu entender esse padrão, aí eu paro de cair nessas coisas. É que é um trabalho de formiguinha que demoraria a vida inteira e que não nos salvaria nessa geração ainda. Mas que é um ótimo investimento em educação e que seria muito interessante que vocês se interessassem pela busca desses checadores de fatos. Então, esses corpos independentes incluiriam respeitados experts que poderiam apontar, que poderiam ser designados pelo governo e que seriam financiados pela indústria. Está chegando a parte mais legal, tá? Essa daqui é a parte, é a cereja do bolo, e eu acho que a gente vai parar aqui porque eu tenho aula daqui 7 minutos. A confiança pública na indústria da mídia ela tem decaído por anos. Isso é horrível, porque aí quando você tem o escândalo do Mensalão e do Petrolão, os caras não têm nem medo mais de serem expostos e serem focados pela população, porque é tanta informação que as pessoas já não se indignam e elas têm vergonha de publicar o que saiu na mídia, porque todo mundo vai falar assim, mas a Folha de São Paulo somente. Bom, essa confiança ela poderia ser restaurada garantindo o comprometimento dessas empresas com a prática de checagem de fatos e apresentando perspectivas contrastantes em assuntos que são importantes para os consumidores de notícias.
A psicologia, ciência comportamental e neurociência têm ajudado a nos ensinar por que as pessoas são suscetíveis à desinformação e o que as influencia em como elas veem os fatos. Os indivíduos eles são atraídos por fontes de notícias que reforçam as suas primeiras impressões, valores e opiniões. Ou seja, você vai pro jornal que mostra o quanto você é foda em entender o mundo. E aí ela te dá uma notícia formatada que tem a ver com aquilo que você já acredita. E os jornais, lembram do menino que enchantou porque ele queria presença na live? Lembra do youtuber que falou do estupro culposo porque ele queria views? Lembra do Facebook que não elimina determinados conteúdos porque as pessoas ficam lá consumindo? Os jornais que sabem que você procura notícias que estejam de acordo com as suas impressões, ele vai falar da verdade, tratada de maneira que você queira escutar, da maneira que te é mais prazerosa. Isso envolve um menor comprometimento com a realidade. Ou seja, numa notícia não tão escandalizante assim, My News, CNN, Jovem Pan, Folha, Globo, todos eles sabem já qual é o perfil de seus consumidores e vão formatar aquilo para agradar e sensacionalizar e pegar pelo fígado essas pessoas da forma que for mais eficiente. Então, expondo as pessoas a fontes mais balanceadas deve ajudar a expandir as suas perspectivas, mas a ciência nos diz que isso pode também servir para fortalecer as atuais crenças. E eu vou encerrar, eu não vou terminar isso daqui, desculpa por falta de tempo mesmo. Eu vou deixar o link e depois você joga no tradutor e terminam terminem caso vocês queiram. Mas isso daqui eu achei simplesmente espetacular e eu poderia fazer um vídeo só desse pedaço aqui. As pessoas que espalham desinformação, elas precisam ser confrontadas com e não podem ser capazes de escapar de responder a visões opostas e a fatos. Ok, vamos parar aqui porque eu quero que vocês entendam muito bem essa parte. Quem espalha desinformação, ela tem que ser confrontada com a verdade e ela não pode escapar de responder a isso, de reagir à verdade. Agora, imagine se essa lei existisse e se ela fosse cumprida. Estou no campo das ideias, é falso utópico, isso não vai acontecer. Mas imagine se, pelo menos assim, saber como a sociedade poderia ser se a gente tomasse a iniciativa de construí-la da maneira como a gente quer. Imagina se o cara falou, teve fraude nas eleições, as escolas estão distribuindo chupeta de piroca. Imagina se numa dessa você força o cara a confrontar os fatos de que não tem prova, ninguém viu essa chupeta e ele tem que se retratar publicamente em relação a isso. Imagina se a CNN ela tivesse que, e todos os youtubers tivessem que dizer, esse negócio do leite condensado, gente, era todo o executivo, que inclui as Forças Armadas, todos os soldados, durante um ano inteiro consumiram esse valor, que é energético, que é calórico e que é necessário em lugares distantes pela facilidade de preservação. Tem corrupção muito maior do que esse leite condensado. Imagina se esses youtubers, se a CNN, se eles tivessem que falar sobre isso e se eles tivessem que justificar o estupro culposo. Imagina se esses canais... Então, é como se a pessoa, uma vez tendo que admitir o quanto ela estava errada naquilo, ficasse com medo de lacrar, de imitar, de pegar a onda do próximo escândalo. Por quê? Porque aí ela vai ter que se expor de novo. E uma vez desavisado, ok. Mas porra, toda vez você perde credibilidade e você afasta o seu canal. E aí a credibilidade seria mais atraente, seria organicamente mais atraente do que o sensacionalismo imediato. Imagina se a Carla Zambelli, se os filhos do Bolsonaro, eles tivessem que, ao lado de psiquiatras, ao lado das famílias, ao lado dos policiais envolvidos do abate do colega, se eles tivessem que dizer, galera, foi mal. A situação aqui está provada que foi diferente daquilo que a gente falou. A internet seria diferente, o mundo seria diferente, Trump e Bolsonaro não teriam sido eleitos.
E é engraçado porque na época do escândalo do Petrolão e da Lava Jato, o país estava unido no sentido de acabar com aquilo. E se a gente tivesse continuado unido, a gente acabaria com aquilo. Mas nós nos polarizamos. Nós demos toda a solução da sociedade na mão de uma pessoa e metade da sociedade ficou falando que essa pessoa é louca, é genocida. Então, a gente abriu mão da oportunidade de monitorar a verdade e de controlar os atos do nosso executivo, do nosso legislativo, porque a gente começou a brigar no campo ideológico e não no prático. E se a gente tivesse ficado no prático, a gente teria mudado o nosso país. E se essa lei existisse aqui, aí a gente conseguiria sair do campo ideológico e ficar no campo prático. Isso vai acontecer? Não. Mas não é gostoso saber que se a gente fizesse daria certo? Talvez. Talvez não desse também, né? Vai saber. Rita me espera. Um bom dia para vocês. Um grande abraço.